Oi pessoal, eu sou a Pro Marília e nós estamos na Semana da Pátria. Então eu trouxe atividades para vocês fazerem durante essa semana. Algumas escolas costumam fazer na Semana da Pátria para comemorar o Dia da Independência, né, que é no dia 7 de setembro, um desfile. Esse desfile pode acontecer ou nas dependências da escola ou em torno dela. Então, para a nossa primeira atividade, eu trouxe como sugestão a gente confeccionar um tamborzinho para vocês usarem durante o desfile, tá? Então, nessa atividade, nós vamos usar uma lata de leite, ou pode ser de achocolatado, tá bom? Pequena. E eu vou encapar ela com papel Color Set na cor verde. Então, a gente vai medir aqui o tamanho da nossa lata, pra gente poder cortar o nosso papel, tá? Então, ó, a minha lata tem 12 centímetros, então eu vou cortar um retângulo no Color Set verde de 12 centímetros, vamos lá. Agora eu vou riscar o meu papel, marcando 12 centímetros, que é o mesmo tamanho da minha lata, e vou cortar ele em forma de um retângulo para encapar a minha latinha. Para encapar a lata, eu vou usar fita dupla face. Vou colocar fita dupla face tanto na parte superior da lata, quanto na parte inferior. E também um pedacinho de fita no meio, aonde vai começar e terminar o meu papel. E depois de encapar cuidadosamente a minha lata, eu vou recortar a parte do papel que sobrou e vou colar esse pedaço com dupla face. E para dar um acabamento na minha latinha, eu vou passar fita durex colorida na cor verde nas bordas, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Isso vai evitar que o meu papel rasgue, fazendo com que a atividade dure mais. Depois de encapada a latinha, vamos dar continuidade à nossa atividade. Corte um papel em formato de losango na cor amarela e cole no centro da lata. Em seguida, com papel azul Color Set no formato de círculo, cole em cima do losango formando a bandeira do Brasil. E para fazer a faixa, eu usei um branquinho de fita para dar o acabamento final. Agora o nosso tamborzinho está pronto. Se você quiser finalizar com canetinha, você pode fazer os desenhinhos referentes às estrelinhas. Lembrando que na parte superior da faixa a gente só tem uma estrelinha, que representa o nosso Distrito Federal, e na parte inferior nós temos 26 estrelas que representam os 26 estados. Então, ó, utilizando a canetinha você pode fazer o desenho das estrelinhas, tá bom? Depois que acabar, vocês usarem como tamborzinho no desfile do 7 de setembro, dá para a criança levar para casa como lembrancinha, né, de porta-treco, ou até mesmo deixar na sala como lixinho, tá bom? Pro apontador. Então, essa é a nossa primeira atividade. Ficou muito bonitinha a nossa latinha. Então, se você preferir confeccionar uma bandeirinha para usar na hora do desfile, no lugar do instrumento musical, então nós vamos fazer a bandeirinha usando as formas separadamente, primeiro, tá? Então, a gente vai usar o retângulo, o losango e o círculo, e as crianças vão pintar, cada um usando uma técnica diferente. Aí, depois que secar, a gente pede para as crianças montarem como se fosse um quebra-cabeça, tá? A primeira técnica que eu utilizei foi usando o rolinho para a criança espalhar a tinta usando movimentos de vai e vem. Em seguida, eu optei por usar uma esponja, que a criança espalha a tinta com umas batidinhas. E por último, o círculo, eu optei por usar o pincel, em que a criança utiliza a tinta como carimbo, formando pequenos círculos na folha. A haste da bandeira, eu utilizei um palito de churrasco e encapei com durex colorido. E para finalizar a bandeira, desenhei a faixa utilizando corretivo de fita. E agora é só as crianças montarem a bandeira como um quebra-cabeça. Para as crianças menores, a gente vai trabalhar com um foco nas formas geométricas. Então, a gente vai entregar para elas as formas também separado, tá bom? O retângulo, o círculo e o losango. E elas vão fazer colagens, tá? Em cada uma das formas. E aí a gente trabalha as cores, explica qual o significado das cores da bandeira, que o verde representa as nossas florestas, o amarelo representa nossas riquezas, nosso ouro, e o azul representa o nosso céu, tá? Então nós vamos trabalhar as formas separadamente utilizando colagens.
E aí você pode optar por ou colar depois a atividade no caderno ou também mandar em forma de bandeirinha para casa. Primeiro, nós vamos colocar a cola na folha e com a ajuda de um pincel vamos espalhá-la para que a criança possa colar as formas. Para o retângulo, eu escolhi a folha verde camurça e recortei em tamanhos diferentes os meus retângulos. Para o amarelo, eu escolhi o papel laminado. Lembrando que você pode misturar as formas para que as crianças sozinhas consigam identificar e colar no local certo. O azul, eu escolhi papel Color Set e, claro, recortei em formas de círculos. Assim, com essa atividade, as crianças pequenas trabalham de forma concreta as formas e as cores da nossa bandeira. Com os alunos maiores, a gente tem uma gama de possibilidades para trabalhar no 7 de setembro. Nós podemos trabalhar bandeira, só que é confeccionada pelos próprios alunos, então você pode trabalhar medidas de comprimento e você dá as medidas para eles fazerem a bandeira. Então você fala, olha, eu quero 7 centímetros por 12, o retângulo, eu quero 9 centímetros o losango, tá bom? Então, com os alunos maiores, eles mesmos podem desenhar a sua própria bandeira no caderno, tá? Aí você pode trabalhar a data em si, a importância dessa data para a nossa história, que a gente passa de Brasil colônia para Brasil império, qual a importância disso, os personagens principais dessa data histórica, que é Dom Pedro I, Maria Leopoldina, José Bonifácio, tá? E aí você pode falar o papel de cada um, né, nesse momento histórico. Temos também o lugar, né, onde foi proclamada a independência, que foi às margens do rio Ipiranga. Você pode trabalhar também o hino da independência. E para finalizar, você pode também mostrar para eles o quadro de Pedro Américo, né, Independência ou Morte. Dá para interligar diversas disciplinas com esse tema do 7 de setembro, tá? E como sugestão de atividade, que eu vou deixar para vocês agora, é a gente fazer um quebra-cabeça com eles usando um mapa do Brasil e só nas cores da bandeira. Olha só que legal. Eu desenhei o mapa do Brasil, dividido em regiões, e utilizei as cores da bandeira do Brasil. E recortei ele em formato de quebra-cabeça. E essas foram as atividades para nós trabalharmos na Semana da Pátria. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!